Lívia Coelho, analista ambiental do ICMBio, e o trabalho é intitulado Análise do Histórico de Criação e Funcionamento dos Conselhos Gestores do Parque Nacional da Amazônia e das Florestas Nacionais de Itaituba 1 e 2. Esse trabalho foi desenvolvido no TCC da Darleide Araújo, com orientação da professora Jéssica Frederico. O objetivo desse trabalho foi realizar a análise do histórico de criação, implementação e atuação dos conselhos gestores do Parque Nacional da Amazônia e das Florestas Nacionais de Itaituba 1 e 2, e avaliar, a assiduidade dos membros dos conselhos gestores durante as reuniões ordinárias, extraordinárias, para poder fazer essa análise. A localização dessas 3 unidades, elas estão localizadas na região oeste do Pará, sob a influência aqui da rodovia 230 Transamazônica e sob a influência da BR-163. Essas são as Florestas Nacionais de Itaituba 1, 2, Itaituba 1 e o Parque Nacional da Amazônia, estão na região do Médio Tapajós. Os materiais e métodos foram utilizados, foi feita uma análise do processo administrativo dos conselhos gestores, tanto da criação quanto da implementação, utilizando o que havia nessa base de dados, principalmente as atas e as listas de frequência, onde foi possível fazer a avaliação da assiduidade através desses documentos, e depois foram disponibilizados mais à frente em forma de gráficos. Para o Parque Nacional da Amazônia, foi encontrado os seguintes resultados. O Parque Nacional da Amazônia teve o seu conselho criado pela Portaria 86 em 2004, onde nela tem 22 entidades, das quais uma era o IBAMA, que era o órgão gestor na época, e estava dividido entre participantes de órgãos públicos e sociedade civil. E em 2017, o Parque Nacional da Amazônia passou por uma renovação desse conselho, onde ficaram 13 entidades além do ICMBio. Então, houve uma redução aí de 8 cadeiras entre uma renovação e a outra, e por causa da extinção de algumas entidades e também pelo desinteresse de algumas comunidades em participar novamente do Conselho Gestor. Em relação à frequência da primeira formação do Conselho do Parque da Amazônia, entre 2005 e 2017 ocorreram 18 reuniões, e é possível verificar que apenas a Emater teve 89% de presença nas reuniões de conselho, e a gente pode verificar que a gente tem aí cerca de 30% das entidades conselheiras que tiveram uma frequência abaixo de 20%, que indica uma baixa participação, dessas entidades na gestão dessa unidade. Em relação após a renovação, do período de 2017 a 2019, é possível verificar que, apesar de um número menor de entidades, aumentou a participação, ocorreram 5 reuniões durante esse período, e é possível verificar que pelo menos aí 5 entidades estiveram presentes em todas as reuniões, e apenas ali uma entidade que só esteve em apenas uma das reuniões. Então, houve um aumento da frequência
dos membros conselheiros do Parque Nacional da Amazônia após a renovação. Já em relação às florestas nacionais de Itaituba 1 e 2, é possível verificar que o conselho foi criado os conselhos foram criados em 2009, onde haviam 30 entidades representativas e atualmente, após a junção das reuniões das duas unidades, passou a ter 34 entidades divididas aí entre órgãos públicos e sociedade civil. Analisando a assiduidade, é possível verificar que esse conselho teve mais da metade das entidades conselheiras tiveram uma frequência inferior a 20% das reuniões, indicando uma baixa participação, né? E a gente pode verificar que só 2 entidades aí tiveram 100% de frequência durante as reuniões. Através da análise dos processos, foi possível verificar que o Parque Nacional da Amazônia tem um número menor de cadeiras, mas as entidades estão mais atuantes na gestão da UC, e enquanto os conselhos das florestas nacionais de Itaituba 1 e 2 tiveram pouca alteração das entidades ao longo dos últimos 10 anos. Também foi possível verificar que os principais desafios encontrados foram o baixo número foram as poucas reuniões por ano e a baixa frequência de algumas entidades durante as reuniões, e também durante o processo de renovação do Conselho das Flonas está ocorrendo uma demora da resposta das entidades em relação a participar do Conselho. E, além disso, outra questão é que há muitos conflitos de uso no território em relação às atividades de fiscalização do ICMBio. E, por fim, os conflitos no território também podem estar relacionados a um baixo nível de implementação da UC, e como uma recomendação para melhorar a efetividade desses conselhos e superar esses desafios, recomenda-se que haja capacitação continuada dos conselhos gestores das unidades de conservação.